É possível que você conviva com essas coisas todo santo dia e ainda assim nunca percebeu o quanto elas podem te derrubar. A casa é o nosso templo, é onde a gente descansa, pensa, sente, se recarrega. Mas quando a casa tá bagunçada, carregada ou com pequenos detalhes que deviam ser vistos e que estão sendo deixados de lado já há um certo tempo, ela começa a puxar nossa energia para baixo. Pensando nisso, hoje eu quero te mostrar 10 coisas que parecem bobas, mas que podem estar drenando a sua energia. Primeira coisa é uma coisa meio óbvia, mas quase todo mundo tem. Se você parar e der uma olhada aí na sua casa, você certamente vai encontrar que são coisas quebradas. Normalmente é alguma coisa que quebrou e você fala, um dia eu vou consertar isso aqui, deixa aqui no cantinho, que uma hora eu vou ver, ou então vai servir para alguma coisa ali no futuro, e aquilo foi ficando. E eu tô falando de uma coisa. Agora você para e pensa se você vai deixando isso acumular e acumular cada vez mais, e aí de repente na sua cozinha tem um monte de utensílio que você não usa, ferramenta, chuveiro velho, coisas velhas de todos os tipos entram aqui e são coisas que drenam muito a energia da gente. Até porque tudo que tá quebrado acaba carregando uma energia de algo que não funciona mais. E essa energia vai pesando o seu ambiente, vai transformando o seu ambiente em uma casa que não funciona mais. E muitas vezes a gente se acostuma tanto com tudo quebrado que a gente nem se dá conta do impacto que isso tem. Mas inconscientemente, a mensagem que você está passando para si mesmo é que a sua casa é um ambiente de coisa quebrada, de coisa que não funciona e de coisa fora do lugar. Então, dá uma olhada, reúne umas coisas aí na sua casa que estão quebradas, esperando conserto há mais de anos. Olha para cada uma delas e se pergunta: tem conserto? Se tiver conserto, arruma um tempo e leva para consertar. Junta um dinheirinho ali para isso, leva para consertar, bota em funcionamento de novo. E se não tiver conserto, ou se você não tiver o interesse de consertar, se despede, agradece e dá fim para essa coisa. Você pode doar, você pode vender. São infinitas as possibilidades a se fazer com coisas que já não te servem mais. E o melhor de tudo é que isso vai abrir espaço para que coisas novas e que tenham uma função real venham para sua casa. A segunda coisa aqui na lista são as roupas que você não usa. E olha, quem não tiver aí parado no guarda-roupa nenhuma pecinha que não tá usando, que atira a primeira pedra, viu? Mas esse é um hábito péssimo também e é um hábito a se desfazer cada vez mais. Até porque um armário cheio de um dia eu vou usar é um reflexo dessa ideia de um dia eu arrumo isso, um dia eu vejo isso. Isso vai te tornando uma pessoa cada vez mais procrastinadora e vai acumulando ali energia que ocupa o seu espaço, que ocupa o seu tempo, porque você tem que estar organizando isso, estar limpando isso vez ou outra, entendeu? E pior de tudo, né? Sem uso. Então, mesmo que você tenha um carinho, uma coisa afetiva com aquela peça, dá uma olhada para ela e pensa que desapegar também é vida, sabe? A mesma alegria que essa peça já trouxe para você, ela pode levar para outra pessoa que vai fazer um bom uso dela. E novamente, você vai estar abrindo espaço para que entrem outras peças que tenham mais a ver com o seu momento e tenham mais a ver com o que você quer passar hoje para o mundo. A terceira coisa é a sujeira embaixo dos móveis. E esse é um tema um pouco complicado porque eu sei que nem é todo móvel que dá para limpar embaixo com facilidade. Existem móveis que eles têm um pezinho ali que você consegue fazer a higiene por baixo numa boa, mas tem outros que não. Muitas vezes tem um pezinho ridículo, bem pequenininho mesmo, ou nem pé tem, entendeu? Fica aquele móvel encostado no chão e ali vai acumulando a poeira, o ácaro, tudo, fica muito tempo parado ali, você não arrasta nunca. Vou te dar um exemplo, que quem se muda sabe bem como é quando você arrasta a geladeira para fazer a mudança, ou arrasta um fogão desses que é mais baixo para fazer a mudança e ali embaixo tá tudo engordurado, cheio de poeira. E aí, essa sujeira guardada é tipo ressentimento, sabe? Parece que não tá ali, mas tá ali, te fazendo mal, acumulando. Além de trazer sérios prejuízos para sua saúde, quem é alérgico vai entender especialmente o que eu tô falando, quem tem rinite, quem tem bronquite, quem tem todas essas ites, tem problema grave com poeira acumulada, ácaro acumulado. Mas no sentido energético da coisa, tem também a questão de que a energia não circula bem num lugar onde tem acúmulo. Isso passa uma energia de estagnação. Então, aquela dica de mãe antiga de arrasta tudo para limpar, arrasta tudo no dia da faxina. Ela é importante de se fazer, ainda que a gente não possa fazer isso semanalmente, mas uma vez por mês, tem que achar um tempo para conseguir arrastar os móveis e fazer essa limpeza mais pesada, porque isso vai limpar tudo em todos os sentidos e fazer a energia fluir com muito mais facilidade na sua vida. Quarta coisa, uma coisa que eu tenho uma agonia terrível.
que é a torneira pingando. Sério, a torneira pingando, ela passa uma sensação de desperdício e de descuido com a vida que é terrível. É uma água limpa, uma água tratada que você tá deixando embora, rala fora, como se você não tivesse nenhuma preocupação com a vida, com o mundo, com o planeta, com as pessoas que muitas vezes nem têm acesso a essa água limpa e tratada que você tem. Então eu meio que considero isso um desrespeito com a vida, um desrespeito com a natureza, um desrespeito com a sua energia. É como se estivesse vazando a sua energia sem você nem perceber. E por incrível que pareça, isso te traz cansaço. Então, troca a torneira. Se a sua torneira não tá legal, não tem como trocar aquela pecinha dela, compra uma torneira que caiba no seu orçamento, de plástico, seja lá o que for. Troca essa torneira, que você vai ver a coisa fluir muito melhor na sua vida. O quinto item é um item que eu confesso pra vocês que às vezes ele me persegue aqui em casa, que é o ralo entupido. O ralo entupido vai muito além de um problema de encanamento. Ele se refere a uma energia que está estagnada mesmo. É energia que não vai embora. Toda energia ela tem que passar pela nossa vida, por onde ela tem que passar e seguir o fluxo dela, seguir o rumo dela. E quando você tem um ralo entupido em casa, você tá com a energia totalmente estagnada. E no geral ainda é energia mais suja, né? Porque o ralo é por onde escoa a água, seja do banheiro quando você toma banho, seja da sua máquina de lavar, é por onde escoa a água suja. Então você não pode estar com esse espaço da sua casa entupido. Toda a sua energia fica travada ali. Aqui em casa eu tenho bastante problema com o ralo da minha máquina de lavar, que é um caninho assim, vira e mexe, esse ralo fica entupido. Às vezes eu fico nervosa, sabe, pensando, gente, o que tá travado na minha vida? Eu vou limpar isso aqui, vou jogar uma soda nisso aqui, vou fazer o que for preciso para resolver isso aqui, vai destravar tudo na minha vida. E já vou com essa energia, fervo água primeiro, tento com água quente. Se eu vejo que não funciona, vou na soda, faço direitinho ali com todo cuidado e desentupo. E incrível, quando isso acontece, eu saio dali aliviada, com a sensação de que se tinha alguma coisa travada na minha vida, acabou. A sexta coisa é uma coisa que aí na sua casa tem. Eu sei que tem. Que é uma gaveta entulhada de coisas sem uso. Coisas das mais diversas. A gaveta acaba sendo um símbolo de tudo que a gente vai adiando na nossa vida. De tudo que acaba ficando sem função porque a gente não tira um tempo para olhar para isso com carinho e direcionar as coisas para o lugar certo. E só porque você acha que ela tá ali fechadinha, com aparência de arrumadinha, ela não tá trazendo nenhum peso para sua casa, você tá muito enganado. Essa gaveta cheia de coisas segue ali, pesada, roubando o seu foco. Porque todas aquelas coisas ali, elas estão à espera de irem para um lugar, para o destino que elas têm que ir. Enquanto você não faz isso, uma parte da sua energia fica travada nisso. A sétima coisa são as plantas mortas ou mal cuidadas. Eu sei que nem é todo mundo que leva jeito com planta, né? Existe até piada, meme da pessoa que fala que vai comprar planta pra morrer em casa. Ou até tem gente que leva a sério cuidado com planta e tudo, mas enfim, viaja, passa por uma situação qualquer e não consegue cuidar e fica aquela planta ali capenga, morrendo, parada. E, gente, esse é um dos maiores símbolos de vida desperdiçada, de vida travada, de vida morrendo em volta de você. Vale lembrar que as plantas são seres vivos e elas trazem vida para dentro da sua casa. Não só vida no sentido de que elas são seres vivos, mas elas filtram o ar que você respira, pegando o gás carbônico e te devolvendo o oxigênio, para que é mais vida do que quando a gente fala de oxigênio. E quando as suas plantas estão secas e tristes, morrendo ali, elas passam uma sensação de abandono e uma energia de abandono para sua casa. E eu sei que toda planta morre, que plantas morrem, isso faz parte. O que não faz parte é você deixar aquela planta morta ali dentro da casa como se não tivesse acontecendo nada. Então, se você tem uma planta que já não tá legal, que já teve os dias de ouro dela, mas ela já não tá legal, pega ela, tira dali, pica, mistura no seu adubo, mistura na sua terra, a vida ela vai renascer. A partir do momento em que você pega aquela planta ali, dá outro uso para ela, aqui quando eu tenho uma planta morta, normalmente eu pego ela, corto com uma tesoura grossa, misturo ali com o meu substrato para colocar em outro pote de terra, para colocar outra planta, para trazer vida novamente para o ambiente. Porque a vida é isso, ela vem, ela vai, ela precisa se renovar. O que ela não pode ficar é morta e estagnada dentro da sua casa. A oitava coisa que deve estar pesando na sua casa é o excesso de tecnologia nos quartos. Quando eu era criança, eu dormia com a minha mãe no quarto dela e tinha uma TV que estava sempre ligada, dia, noite. E por conta dessa TV, eu acabei desenvolvendo sérios problemas de sono, de insônia, de sonambulismo, que até hoje eu tenho que cuidar deles com atenção maior, que foram desenvolvidos por conta de uma TV ali sempre ligada. Mas eu nem falo só disso não, tem gente que tem TV e tem computador, e o celular tá ali, e o tablet, tudo isso ligado, tudo isso ao mesmo tempo. O
quarto é o seu lugar de se reconectar, de desligar um pouco do mundo. Você provavelmente passou o dia inteiro conectado ao mundo, seja por meio de computador, de televisão, de celular. A gente está permeado de tecnologia o dia todo na nossa vida. O momento de você ir para o seu quarto é um momento de você se esvaziar um pouco dessas tecnologias e poder ter um pouco mais de sossego, sabe? Então tentar aos poucos ir diminuindo essa tecnologia e diminuindo esses apelos dentro do seu quarto vai te trazer um descanso maior, uma paz de espírito maior, que também vai colocar as energias para fluírem mais. Nesse sentido, aqui em casa eu não tenho TV em lugar algum. Eu evito ao máximo fazer uso disso no quarto. O celular eu procuro desligar o mais cedo possível, às vezes até à noite escuto um pouquinho ali música ou meditação, mas é isso. E vou tentando cada vez mais diminuir, para que a minha casa seja cada vez mais um ambiente de descanso e não mais uma fritação para o meu cérebro. O 9º item da minha lista é o excesso de móveis e objetos. E você já deve ter visto isso. Uma casa que você entra nela e tem tanto móvel, tem tanta coisa que você tem até dificuldade de se locomover. Eu reparo muito nesse tipo de casa quando eu vejo anúncio de casa e você vê um anúncio de uma casa que tá cheia de coisas, cheia de móvel, cheia de roupa, cheia de tudo. Dá um peso, sabe? Só de você olhar esse tipo de foto te dá uma agonia. Uma casa que é um pouco mais clean, que tem os móveis necessários pra gente fazer o uso, tudo com seu lugar, tudo com equilíbrio, ela passa uma sensação de descanso muito maior, de equilíbrio muito maior e, consequentemente, vai te trazer uma serenidade maior. Agora, quando você tem uma casa cheia de móveis e cheia de objetos que você nem consegue colocar em lugar nenhum, isso pesa a sua vida, pesa a sua energia e dificulta muito a sua cabeça de descansar e se reequilibrar. E para terminar, uma dica que eu considero ela bastante importante, que é aquela casa que tem a TV ligada no jornal o tempo todo. Algo que a gente vê muito em casa de mãe, muito em casa de vó, é muito comum. E pensa, essas pessoas o dia todo com o jornal repetindo as mesmas notícias. Se a gente for pegar a porcentagem de notícias no jornal que são notícias legais, estão falando de alguma invenção legal, ou de alguém que conseguiu fazer um feito legal, em relação à proporção de notícias que são péssimas, seja para o mundo, para o país, para a cidade, seja notícias de crimes, a porcentagem das notícias negativas é muito maior. E com isso eu não estou dizendo que você não deve se informar, que você não deve estar sabendo o que está acontecendo no mundo. Todo mundo tem que estar informado, mas você não precisa de uma TV o dia inteiro no jornal para estar informado. Se você pegar meia hora do seu dia e pesquisar notícias, seja lá como for, isso é o suficiente para que você saiba o que está acontecendo no mundo, para que você saiba o que está acontecendo no país e você possa tocar o seu dia numa vibração mais positiva pensando em outras coisas. Porque uma TV ligada o dia inteiro é um peso gigantesco para sua mente e para sua casa, que deveria ser seu lar e seu lugar de descanso. Agora me diz, dessas 10 coisas, quantas tem aí na sua casa? Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre olhando, cuidando, reequilibrando. A gente fala da casa como se ela fosse só um objeto, mas a casa, ela é viva, a nossa casa. Por isso que ela tá sempre fluindo, né? Na nossa casa a gente tá sempre cozinhando, tá sempre lavando a louça, tá sempre lavando roupa, tá sempre fazendo a limpeza dela e ela, por outro lado, tá sempre sujando. Porque a casa, ela é um organismo vivo. Então ela acaba sendo também esse espaço que você tem que olhar para ela com carinho constantemente. Isso não é uma coisa que você vai conseguir fazer uma vez na vida e pronto. Sua casa vai estar conservada, limpa e organizada pro resto da vida. Seria bom, né? Mas infelizmente não é assim. A nossa casa é um lugar onde a gente tem que estar olhando constantemente, tem que ter esse carinho constantemente, até porque o nosso lar é o nosso lugar no mundo de descansar, de se esvaziar, relaxar, para poder estar pronto para o outro dia e para as novas batalhas. Se alguma dessas dicas te tocou em especial, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber sua opinião. Um grande abraço e até a próxima!